Olá, meu querido irmão, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus, estamos alegres, estamos felizes por mais oportunidade que o nosso Senhor, Criador Todo-Poderoso, Ele nos concede para mais um vídeo. Louvado seja o nome do nosso Criador, aquele que fez os céus e a terra. Meus queridos, nosso irmão Alberto Lírio, ele está agradecido a Deus, sabe por quê? Porque os ensinadores da graça estão demolindo os mitos da religião. Isso que você ouviu. Os ensinadores da graça, através da inspiração de Deus na sua palavra, nós estamos demolindo mitos da religião. Os verdadeiros ensinadores da graça, nós estamos alegres e felizes por Deus estar concedendo a alguns o entendimento da graça. Até mesmo a graça de Deus, ela não é revelada para todo mundo e não é revelada para todos aqueles que querem. Porém, quando Deus resolve abrir o entendimento de alguns, é justamente para esses alguns anunciar a verdadeira graça de Deus para todos aqueles que querem ouvir e entender a palavra de Deus. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos e também faça aquilo que nós pedimos sempre. Quando você deixa o seu like, você está incentivando o YouTube a enviar a mais pessoas o entendimento da graça de Deus. Meus queridos, eu estou feliz, mas muitíssimo feliz, sabe por quê? Porque nós já estamos incomodando o sistema religioso. Na minha cidade, já tem pessoas, pastores, líderes que estão me chamando de certos nomes que, na verdade, eu gosto. Por quê? Se tem a pior religião que tem é a religião evangélica. Sabe por quê? Você não vê os espíritas falando mal dos espíritas, você não vê católico condenando ninguém ao inferno, você não vê Seixo Noé condenando ninguém ao inferno, você não vê a Umbanda, a Quimbanda condenando ninguém, mas os evangélicos sim. Evangélico, ele é doido para ver o outro evangélico no inferno, não sabendo ele que a palavra inferno foi colocada na Bíblia, na versão ou na tradução da língua portuguesa por João Ferreira de Almeida, mas não deveria ser inferno, deveria ser sepultura, lugar dos mortos, Tártaro, Geena ou lugar coberto. Mas João Ferreira de Almeida, como ele era um padre e ele tinha que obedecer aos seus maiorais na tradução do latim para o português, então ele deixou diabo, deixou Satanás, deixou inferno, deixou lago de fogo, tudo físico, para continuar prendendo as pessoas no sistema religioso. Eu estou alegre, estou feliz, porque enquanto eu estiver aqui, meus queridos, nessa terra, a terra que Deus criou para colocar o ser humano, enquanto eu estiver aqui, eu, Alberto Lírio, como o entendimento da graça chegou a mim, então eu tenho por obrigação, por dever, também ensinar a graça de Deus. Tem pessoas que estão falando que eu já virei maçom, que eu já virei isso, já virei aquilo. Coitado, se eles soubessem qual é a verdadeira função de um ensinador da graça, talvez eles nos respeitariam, né? Talvez eles também abririam o entendimento para enxergar as revelações da graça de Deus. Meu querido, eu fiz uma apresentação aqui e esse vídeo, ele vai tratar de uma coisa. Eu vou aqui te falar qual é a verdadeira função
de um servo de Deus, do nosso Criador, aqui nessa terra. Como assim, Alberto? Eu quero falar nesse vídeo sobre o Espírito. Espírito. Isso que você ouviu. Ser humano, ele é mais do que uma máquina de carne, osso, pele e nervo. Ser humano, ele é mais do que isso. Ele não foi chamado aqui somente para nascer, viver, sofrer e morrer. Não. A nossa função aqui é mais do que isso. Preste atenção nesse vídeo e você vai entender o que eu estou falando. Mas primeiro, eu quero que você entenda uma coisa. Vamos demolir os mitos da religião. Olha só. Primeira coisa que eu quero deixar para você. Mateus 24, o versículo é o 34. Jesus, ele falou assim: em verdade vos digo, vos é a segunda pessoa do plural, não é nós é a primeira pessoa, vós é a segunda, eles é a terceira pessoa do plural. Jesus fala, em verdade vos, eu digo a vocês, judeus, a vocês, israelitas, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Todas essas coisas quais? Aquelas que estão do versículo 34 para trás até o versículo 1 do capítulo 24. Você vai entender que ele está dizendo que não passará todas estas. O tempo verbal da palavra estas é o tempo presente que ele está vivendo naquele momento que estava conversando com os discípulos. Olha só, meu querido, eu deixei o ventilador ligado aqui, porque aqui no sul do Espírito Santo hoje está um calor tremendo, mas está um calor tremendo. Como eu não tenho ar-condicionado aqui, no meu cantinho da graça, que eu chamo assim, tem um ventilador aqui atrás de mim que está ligado, tá? Porque está quente demais. Meu querido, vamos demolir um pouco o mito da religião? 43 vezes na palavra de Deus, a palavra geneia, ela é repetida. A palavra geneia, ela é repetida 43 vezes na palavra de Deus. E essa palavra é uma palavra grega, geneia, ou genea. Ela é uma palavra grega e ela tem vários significados. Tem vários significados. A palavra geneia, ela é uma palavra grega que tem vários significados. Esta palavra, meus queridos, ela é polissêmica. O que quer dizer polissêmica na nossa língua, no nosso belo português? Isso quer dizer que tem vários, é uma multiplicidade de significado. Por exemplo, a palavra geneia, no grego, ela pode significar raça, ela pode significar clã, ela pode significar gênero, ela pode significar raça judaica. Quando Jesus diz, não passará esta geração, em Mateus 24 e 34, ele está dizendo, não passará esta raça, não passará este gênero, não passará este clã, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Entendeu, meu querido? Você lê a Bíblia no português e não quer saber do significado real no grego. Por quê? Em primeiro, a língua hebraica. A língua hebraica foi traduzida para o grego. A língua grega foi traduzida para o latim. E o latim foi traduzido para as várias línguas no mundo inteiro. Aí nós chegamos, João Ferreira, ele traduz para nós o latino português. Mas quando ele fez
a tradução, ele deixou muitas palavras ao pé da letra para que os incautos pudessem ser enganados pela religião, como tem pessoas enganadas até hoje. Capite? Como disse o nosso pastor Geraldo Moraes lá no Rio, capite? Benevere? Entendeu? Ah, tá. Então você entendeu. Graças a Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas, irmão Alberto, o senhor não falou que ia falar sobre o Espírito? Sim, eu quero falar sobre o Espírito. Mas eu dei aqui uma introdução falando sobre demolir mitos, justamente para que você pudesse entender um pouco da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 6, versículo 3. Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Eu prometi de falar sobre o Espírito, não é? Então vamos falar sobre o Espírito. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu Espírito para sempre com o homem, porque o homem agora é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Quantos anos Matusalém teve? 969. Quantos anos Adão teve? 930 anos. Deus está falando aqui que o fato de o espírito dele não mais permanecer com o homem, a sua longevidade ia cair mais de 50%. Isto é, de 969, 930, agora a longevidade ia cair a ponto de chegar a 120 anos. O que aconteceu então para que o homem ele não atingisse mais a sua longevidade com 930, 960 anos, 970, 969? O Espírito de Deus foi tirado de dentro do homem. Mas que homem era esse? O Espírito de Deus foi tirado de dentro do homem, o homem que infelizmente, não deu valor àquilo que estava dentro dele, que era o Espírito de Deus. O Espírito no homem iria ser tirado. Mas por que o Espírito de Deus iria ser tirado do homem? Devido à sua incredulidade, devido à sua incapacidade de acreditar que os planos de Deus era o que valia para o homem e não o plano que o homem traçava. Então, por que o Espírito de Deus foi tirado? Por quê? Porque o homem passou a acreditar mais nele mesmo do que no próprio Deus. Números, capítulo 11. Números, capítulo 11 e o versículo 17. Vamos ver aqui o que diz? Números, capítulo 11, o versículo 17. Eu falei Gênesis 6:3 do Espírito. Agora, Números, capítulo 11 e o versículo 17. Isso, Números 11, 17. O Espírito que estava sobre Moisés era o Espírito de Deus. Olha a importância do Espírito de Deus dentro do homem, a capacidade que o Espírito de Deus faz dentro do homem. Por isso, meus queridos, é impossível alguém não entender a graça de Deus, sendo que o Espírito de Deus está dentro dele. É praticamente impossível. Chance zero disso acontecer. Você, para entender a graça de Deus, é preciso
que o Espírito de Deus esteja dentro de você. Números 11, 17. Diz assim, Deus falando com Moisés, eu descerei, é maiúsculo, esse eu, o pronome eu, ele tem um é maiúsculo ou maiúscula, né? Nós, os ensinadores da graça, nós já somos criticados pra caramba mesmo, né? Irmãos, então, não importa maiúsculo ou maiúscula, todo mundo sabe o que eu quero dizer. Mas vamos dizer maiúsculo, né? Eu descerei, e ali farei contigo, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre você, e o colocarei sobre eles. Eles te ajudarão a levar o fardo do povo, para que tu não o leves sozinho. Deus disse a Moisés, Moisés, basta eu tirar do Espírito que está sobre você, compartilhar com os outros 70, é 70 mesmo, né? Vamos olhar aqui o contexto, as murmurações do povo. Quando o povo ali, o povo de Deus, o povo judeu, estava reclamando sobre a questão de Moisés carregar sozinho aquele fardo de ensinar, de, vamos dizer assim, de guiar o povo pelo caminho certo, conversar, resolver problema. Houve lá então um burburinho que Moisés já estava velho, estava cansado e ele não conseguia, né, levar sozinho. Então vamos ao versículo 11, depois eu vou ler o 17. Eu sozinho, Moisés reclamando, eu sozinho não posso levar todo este povo. É muito pesado para mim. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, até te peço, se tem achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver a minha própria ruína. Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens. É 70. É isso aqui que eu queria saber com certeza para ensinar você. Ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabem ser anciões e oficiais do povo. Tu o trarás à tenda da congregação, onde permanecerão contigo. Aqui é a primeira, em Êxodo 18, vamos ver se confirma aqui, deixa eu olhar, em Êxodo 18, nós temos aqui a primeira instituição do Sinédrio. Em Números 11, nós temos a segunda menção da instituição do Sinédrio. Você sabe que o Sinédrio era constituído por 71 pessoas, né? Então aqui nós temos 71 pessoas. 70 Deus mandou separar, mais um que era Moisés. Aqui está a constituição do Sinédrio. O que é o Sinédrio? Em hebraico, Shenedrim, que quer dizer Sinédrio, quer dizer, é a mesma coisa do STF aqui no nosso país. O STF do nosso país representa o Supremo Poder, ou Supremo Tribunal Federal, assim como o Sinédrio, ou Shinedrim, era o Supremo Tribunal Federal de Israel. Quando Roma invadiu Israel, esse sistema já existia e foi respeitado por Alexandre o Grande, né? Você vá na história, estuda um pouco de história e você vai entender até mesmo a invasão de Israel em 70 DC, o respeito que Alexandre o Grande teve com a Constituição de Israel, preservando a cultura de Israel, preservando o costume. A única coisa que Alexandre como que eu acho a palavra? A única coisa que Alexandre exigiu foi que pagasse tributo ao Império Romano, mas a cultura ele não destruiu, os costumes ele não destruiu. Quer acabar com uma nação, quer acabar com um povo, acabe com a tradição, com a cultura, com o costume desse povo. É isso que Hitler ensinava, quando ele, por intento, né, maligno, ele quis, né, causar um genocídio no mundo, né? Então, meu querido, esse espírito que estava sobre Moisés era o que Deus queria que fosse repartido. Hoje a gente chama o nome de compartilhar.
Quando você compartilha uma notícia, um vídeo, quando você compartilha uma mensagem, na verdade, você está dividindo. Você está fazendo o quê? Você está compartilhando, você está dividindo, você está tirando de um, levando para o outro. Então, compartilhar. Deus, ele precisava compartilhar com outros 70 o poder, a sabedoria, a inteligência, o espírito que estava sobre Moisés. Então, veja bem, meus queridos, aqui você tem noção do que, como é importante o Espírito de Deus na vida de uma pessoa. É diferente do sistema religioso de hoje. Os líderes, muitos líderes religiosos de hoje, sabe o que faz? Eles acham que o Espírito de Deus sobre eles, que eles têm, é eles que mandam, é eles que ditam regra. A igreja, eles falam que é deles. Eu fico morrendo não vou falar raiva, mas, meus queridos, quer ver, eu me aborreço quando eu vejo um cartaz no Facebook de uma igreja, aí bota lá, hoje é a campanha na igreja do pastor tal, hoje, campanha de libertação na igreja do pastor tal. Aí eu fico olhando aquele cartaz e eu falo assim, meu Deus, é dele mesmo, porque lá é ele que manda, lá é ele que dita a regra, lá é ele que determina. Então, pastor tal é o presidente da igreja tal, pastor tal é o presidente da igreja tal, e todos os anúncios que eu vejo, levitas fulano de tal, levita fulano de tal, levita fulano de tal. Mas por que eles falam levitas, mas eles não falam de que tribo é? Porque o ministério levítico, ele só aconteceu na nação de Israel, e só poderia ser ministério levítico, do ministério levítico, quem era descendente da tribo de Levi, porque era a tribo que não tinha direito a comprar terra, possuir terra. Por isso que o ministério levítico na velha aliança era sustentado pelas outras 11 tribos de Israel, aonde foi instituído o dízimo. Os pastores não ensinam a verdade. Se o Espírito de Deus tivesse sobre esses homens, eles iriam ensinar a verdade para o povo. Eles não iam ensinar a lei. Então eu fico aborrecido com essas coisas. Por que esse povo não entende a graça de Deus e passa a ensinar a graça de Deus, meus queridos? Por quê? Então vamos olhar Eclesiastes no capítulo 12. Eclesiastes no capítulo 12, o versículo 7. Olha o que diz aqui, meu querido. Eclesiastes 12 e o versículo 7. Olha, eu estou falando sobre o Espírito. Vamos ver o 6 e o 7, né? Porque a gente é bom andar um pouquinho e voltar atrás para a gente entender o texto e o contexto. Basta olhar o 6. Lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Qualquer dia, meus queridos, eu vou fazer um vídeo só explicando Eclesiastes capítulo 12. Porque Eclesiastes capítulo 12, ele detalha todo o corpo humano. Ele detalha todo o corpo humano. Ele dá nome a cada órgão do corpo humano que sustenta esse corpo. Mas como eu li o 6, eu vou ler o 7. Depois que acontece isso aqui no 6, isso aqui está falando do estado terminal do ser humano. Como diz o pastor Geraldo. Como diz o pastor Geraldo lá no Rio. Como? Às vezes a gente fala e a gente começa a embolar as palavras, a gente dá um tchutchu, né? Aqui no Espírito Santo a gente fala tchutchu também. Então ele fala assim, quando você lembra-te deles antes que se rompa a cadeia de prata, que é a coluna vertebral. Eu vou dizer, cadeia de prata é a coluna vertebral. E se despedace o copo de ouro. O copo de ouro é o coração. O coração. Aí o que vai acontecer?
e se quebra o cântaro junto à fonte. O que é o cântaro? O cântaro junto à fonte. A fonte do seu cântaro, o cântaro é para colocar o quê? Era para colocar água, para colocar óleo. Aonde que está o seu fôlego de vida? Está no seu pulmão. O seu cântaro é um recipiente que recebe o fôlego de vida, o espírito. Aí, quando isso acontece, quando se quebra o cântaro junto à fonte, o que leva o oxigênio? De onde vem o oxigênio? O oxigênio que sai do pulmão, ele vai para a cabeça, ele vai para suas correntes sanguíneas, o oxigênio. Aí a Bíblia está falando aqui, e se despedaça junto ao poço. Ao poço é o quê? É a sepultura, a cova, aquilo que Flávio José chamou de inferno. A Bíblia original, ela chama de lugar dos mortos, lugar coberto, sepultura. Ele fala assim, junto ao poço, e o pó volte à terra, como era o quê? O pó volte à terra. Esse pó vai voltar para a terra, como era, antes de ser formado, e o espírito volta a Deus que o deu. Ei, agora eu quero começar a chamar a sua atenção. Você observa esse versículo 7, a palavra volta. Eu quero me ater um pouco aqui. Se você prestar atenção na palavra volta, por que a Bíblia diz aqui que o corpo humano, o corpo físico, ele é pó? A pátria dele é o pó. Ele só pode voltar para o pó porque ele saiu do pó. O pó é a pátria do corpo físico. O nosso corpo físico, ele não vai herdar a eternidade, não. O que vai herdar a eternidade é o espírito. A religião engana você o tempo inteiro quando diz que você tem que se esforçar para você alcançar a sua salvação. É mentira. O corpo para nada presta. O pó, ele volta para a terra, porque ele saiu da terra. O que volta para Deus é o meu, é o seu espírito. O nosso espírito, ele foi formado em Deus antes de qualquer coisa existir. O nosso espírito, por que a Bíblia diz que o pó volta para o pó? Você só consegue voltar para um lugar de onde você veio. É impossível você dizer que vai voltar para um lugar de onde você não veio. Não veio. Então, quando o pó volta para a terra, é porque o corpo, a matéria, essa aqui, que o bicho vai comer, ele vai voltar para a terra porque ele veio da terra. Mas o espírito, ele volta para Deus, é porque ele veio de Deus, meu querido. Então, a Bíblia diz que Deus, ele formou o espírito do homem. Quando o homem foi criado, o espírito de Deus foi colocado dentro do homem para ele se fazer carne. Então, quando você e eu fomos criados, aqui no ventre da nossa mãe, nós já existíamos como espírito. Vamos olhar Zacarias, Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Zacarias, deixa eu ver se eu acho Zacarias aqui, meus queridos. Zacarias, capítulo 12. Zacarias, onde está Zacarias? Zacarias, capítulo 12. E o versículo 1. Olha o que diz aqui. Esta a palavra do Senhor acerca de Israel. 2 pontos. Então Deus vai explicar aqui. Diz o Senhor: o que estende o céu, funda a terra. Fundar a terra não é a mesma coisa de colocar ela num lugar
e deixar vagando. Eu nem vou usar a palavra que eu gostaria, porque isso aqui é uma outra coisa. Fundar a terra é estabelecer colunas, é estabelecer fundamentos. Não é o que a ciência te ensinou e fez uma lavagem cerebral em você desde criança, não. Diz o Senhor: o que estende o céu, estender. Funda a terra, pá, fica aqui. E forma o espírito do homem dentro dele. Deus formou o espírito do homem dentro do próprio homem. Mas esse espírito do homem dentro do homem, ele não tem prazo de validade. O que tem prazo de validade no homem é a sua carne física. É a sua carne física. O seu corpo físico, melhor. O espírito não. O espírito ele não tem prazo de validade. Porque quando Deus coloca o espírito dele dentro de nós, é para fazer esse tabernáculo aqui andar, viver na terra. Quando esse tabernáculo aqui, terreno, ele se desfizer, 1 Coríntios 15, o espírito ele vai voltar para sua pátria. Você entendeu, meu querido? Então nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual na terra. É o contrário. Nós somos espírito passando por uma experiência espiritual aqui nessa terra. Então vamos olhar João 6 e versículo 33. Olha o que diz João 6 e o versículo 33. Olha o que diz aqui, que lindo. A Bíblia, para quem tem um entendimento, é lindo. Quem não tem entendimento só critica, só julga, só xinga, só maldiz, né? Mas quem tem entendimento, meu querido, ele olha a Bíblia. Meu querido, eu tinha uma dificuldade de entender a Bíblia. Quando Deus deu entendimento para entender a graça, aí as outras coisas, misericórdia. Veio tão clara que hoje me chama para ser escravo de novo do sistema religioso, para ver se eu vou. Eu sou filho, herdeiro, co-herdeiro de Cristo. Eu sou filho de Deus. E eu tenho certeza que o meu espírito que está dentro de mim, ele pertence a Deus. E esse espírito é que me faz entender a graça de Deus. João, capítulo 6, o versículo 33. Olha que lindo que fala aqui. João 6 e 33. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O que é o pão de Deus que dá vida ao mundo, meu filho? O Espírito de Deus, juntamente com a sua palavra. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aquele que desce do céu, Jesus, ele está falando aqui, porque Jesus, ele está falando, no versículo 22, o título aqui em cima é o pão da vida. Mas a Bíblia fala que Jesus é o espírito da profecia. Então Jesus, sendo o espírito da profecia, Jesus é o espírito. Porque o pão de Deus, que é Jesus, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O que dá vida? O que dá sentido? O que faz sentido aqui nesta terra, a não ser o Espírito de Deus, que é Ele mesmo dentro de mim, vivendo aqui dentro. Se não fosse o Espírito de Deus dentro de mim, para mim nada teria nenhum sentido. Lembra que Davi, na velha aliança, Davi falou assim: Deus, não retire de mim o teu espírito e nem a alegria da salvação. Ai do homem que não tiver o Espírito de Deus dentro dele. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada ela presta. Para nada ela presta. Então, meus queridos, o Salmo 139, observe o Salmo 139, e o versículo 15 e o 16. Olha o que diz aqui. Os meus ossos, isso aqui é Davi que está conversando com Deus. Os meus ossos não te foram encobertos,
quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Quem era esse Davi que antes dele nascer, Deus já conhecia ele? Quem era esse Davi que antes dele nascer no ventre da mãe dele, Deus já conhecia ele? O Davi carne ou o Davi espírito? O Davi espírito, meu filho. O Davi espírito. Nós já vivíamos, já existíamos antes mesmo de nós chegarmos aqui nesse plano terrestre. Nesse plano terrestre nós já éramos, nós já existíamos segundo a palavra de Deus. Não tem como refutar isso aqui, porque a Bíblia está escrito aqui dizendo que todos os dias que foram ordenados para mim foram escritos no teu livro, e nenhum deles ainda havia quando os meus dias foram determinados por ti. Ei, eu não sei, você não sabe quantos anos, meses, dias, horas, minutos e segundos e milésimos nós vamos existir, mas Deus, ele sabe. Tudo está ordenado por Deus ao nosso respeito. No teu livro foram escritos quando nenhum deles ainda havia. E este livro, meu querido, ninguém muda o testamento que está escrito aqui ao meu e ao seu respeito. Lembra aquela frase que os líderes religiosos falam assim: irmão, você está desviado da igreja? Lembra aquela frase que os líderes falam assim: você está suspenso de comunhão? Lembra aquela frase que eles diziam para nós: você não vai para o céu porque você é ladrão, porque você não paga o dízimo? Lembra essa frase que eles falavam: o irmão está suspenso de comunhão porque ele pecou? Lembra dessa frase que eles falavam com a gente assim: meu irmão, se você não fizer o que o seu pastor manda, Deus vai corrigir você? Lembra disso? Olha como a graça de Deus, ela nos alegra quando a gente começa a descobrir a graça de Deus sobre nós. É isso que nos faz lindos na presença do Senhor. Agora, o sistema religioso pode me julgar, pode me criticar, pode me condenar, não sei para onde, pode fazer o que eles quiserem, porque eu cada dia me sinto mais abençoado na presença de Deus. Eu descobri na graça de Deus que eu não preciso de religião, eu não preciso de denominação, eu não preciso de convenção, eu não preciso de ministério terreno, eu não preciso de pastores me liderando, porque o meu líder maior é Cristo. Pastores, os Efésios 4:11, os 5 ministérios, ele só foi instituído na lei, porque Hebreus ainda está na lei, Efésios ainda é na lei. A graça só inaugurou plenamente quando Jesus, como Filho do Homem, se manifestou em Israel no ano 70 como Filho de Deus, que foi a manifestação. Então, tudo que foi instituído na época da lei, valeu na época da lei. Hoje, os líderes que estão aí, dizendo que estão dirigindo a igreja de Deus, dirigindo o povo de Deus, na verdade, eles estão dirigindo, o povo deles, estão dirigindo a casa que eles falam de Deus, mas só para ganhar dinheiro para a sua conta bancária, para sustentar as suas vidas, para sustentar seus ministérios, porque é deles mesmo. Então eu descobri na Bíblia que hoje nós estamos em graça, nós somos livres do sistema religioso, nós não precisamos de ninguém fisicamente mandando na minha vida, eu só preciso de um Todo-Poderoso me dizendo qual é o caminho certo para que o meu espírito possa um dia voltar para a eternidade com Deus. Vamos olhar Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Eu já estou perto, quer dizer, de terminar. Jeremias capítulo 1,
4 e 5, vamos ver o que diz aqui. Olha que lindo também, eu falei sobre o Espírito. 4 e 5 de Jeremias. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse, olha o que Deus diz para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que você saísse da madre, da sua mãe, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Que Jeremias é esse que antes de ser formado no ventre da mãe dele, antes que ele se manifestasse ao mundo como um ser humano, Deus fala que já conhecia ele? Era o Jeremias carne ou Jeremias espírito? Jeremias espírito, meu querido. Antes de da gente vir aqui nessa terra, nós já existíamos como o Espírito de Deus. Deus, ele determina quem vai ser meu filho aqui, quem vai ser minha filha, quem vai ser a minha companheira, quem vai ser meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe. Foi assim que Deus fez com Maria, com José. Eles vieram e fizeram, o anjo veio e pronunciou a José, pronunciou a Maria, que eles iriam ser os pais terrenos de uma pessoa chamada Jesus, Emanuel, chamado Messias, o Cristo. Eles iriam ser o pai terreno, mas Jesus foi muito claro com Maria e com José. Ele falou assim, olha, eu vim aqui para fazer as obras do meu pai. E Maria não entendeu e José não entendeu. Foi preciso eles voltar ao tempo e entender que eles eram pais terreno, materiais, mas espiritualmente falando, Jesus era o Filho de Deus. Assim é comigo, meu querido. Assim é com você, tá bom? Então, nós já existíamos antes de chegar aqui. Romanos 8:8, eu já estou terminando, Romanos 8:8, vamos ver o que diz aqui, Romanos, capítulo 8, e o versículo 8, olha o que diz aqui, portanto, os que estão na carne, não pode agradar a Deus, vamos ver até o versículo 11, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Porque se o Espírito de Deus não habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais. Nós já existíamos, antes mesmo de qualquer coisa existir. Agora Hebreus 2, 14, 15, é o checkmate, onde fala assim, assim como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, através da sua morte, aniquilasse quem tinha o império da morte, isto é, diabo. Diabo é um adjetivo para tudo que é o contrário, tudo aquilo que é contra, todo pensamento negativo, toda obra contrária, todo pensamento contrário, adjetivo diabo. Diabo não é um ser de rabo nem de chifre, não, meus queridos. Como a religião nos ensinou desde criança, ou desde os tempos antigos, né? A religião fez isso comigo e com você, só para a gente acreditar que Deus tinha um opositor à altura dele para disputar entre si. Mas a Bíblia diz que não há Deus igual a ele ou melhor do que ele. Só há um Deus, criador dos céus e da terra. Toda vez que você vê a palavra diabo na Bíblia, você interpreta ela como um pensamento contrário, um pensamento negativo. Toda vez que você encontrar a palavra diabo na Bíblia, você interpreta como alguém que se opõe, nunca como um ser físico. Tá bom, meu querido? Então, nós somos espírito vivendo uma experiência humana e não nós somos carne, nós somos um ser
físico vivendo a experiência espiritual. Não, é o contrário, tá bom, meu querido? Meu querido, estou muito alegre. Quero repetir. Se inscreva no canal do nosso irmão Alberto Lírio. Deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo. Quando você deixa o like, você está me ajudando. Você está mandando um recado para o YouTube, compartilhar os meus vídeos com outras pessoas. Tá bom, meu querido? Estenda esse vídeo. Compartilhe, tá bom? E você se inscreva no canal. Uma coisa eu quero pedir para você. Se liberte do sistema religioso. Eu não estou falando para você se libertar da igreja de Cristo, não. Se liberte do sistema. O que acaba com as pessoas é o sistema religioso. A igreja de Cristo, não. A igreja de Cristo, ela é independente de religião, ela é independente de denominação, ela é independente de ministérios, ela é independente de conversões. Ela é o corpo de Cristo. E é Cristo que é o cabeça. Apocalipse fala isso, Coríntios fala isso, e Efésios também fala isso, e também o livro de Colossenses. Examine, estude a Bíblia, meu querido, por tema. Escolha um tema na Bíblia e comece a estudar. Mas entenda as linguagens da Bíblia. Estude a Bíblia respeitando o vernáculo da nossa língua portuguesa. Você que é brasileiro e fala português, respeite, tá bom? Quem não é brasileiro e que fala língua portuguesa também, deve estudar a Bíblia respeitando os verbos. Passado, presente e futuro, primeira, segunda, terceira pessoa, singular ou plural. Aí o seu entendimento vai chegar. Tá bom? Fique na paz. Em nome do nosso Criador. Amém.